Salve, salve família, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para nos dar aquela força. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nos grupos de família. Tamo junto! Bom pessoal, vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre essa tendência que nós temos de pensar conforme um determinado grupo. Veja bem, é até engraçado falar assim, vamos pensar fora da caixinha, né? Não vamos pensar conforme segue o fluxo, porque se nós fizermos uma análise, existirão vários fluxos de pensamento, por exemplo. Então, de alguma forma, nós sempre estaremos presos a algum deles. Então vocês vão me perguntar, tá, então por que você fez o vídeo falando aí, né, fluxo? Tente pensar com a própria cabeça. Porque normalmente existem modos de pensar, digamos assim, ou modos de ser e estar no mundo aqui, que estão mais em ênfase. E por estar mais em ênfase, conseguem mobilizar uma maior quantidade de pessoas, né? E isso não significa que esse modo de pensar, esse modo de ser, esse modo de estar no globo, na Terra, na sociedade, que está mais em ênfase, seja o correto. E também não significa que modelos de pensamento alternativo, modo de ser, de estar e viver e conviver que surjam no decorrer da história, inclusive como mecanismo de contestação dos modos de ser que já existem, são corretos também. É importante que cada um de nós tenhamos pelo menos a liberdade de pensar e analisar. E é aí que entra a nossa questão intelectual. Para podermos, digamos assim, não seguirmos um fluxo de pensamento de forma... qual palavra eu posso usar? Não é inconsequente. Olha pessoal, me fugiu a palavra. Mas digamos assim, você tem um modo de pensar, e aí você começa a defender aquilo ali, sem perceber que você está defendendo aquilo. Você não consegue encontrar, por exemplo, alguns erros que aquele modo de pensar possam vir a surgir ali, mas você segue aquilo ali, sabe? Pelo grupo que segue aquele modo de pensar, enfim, você entra naquele fluxo, né? Então como nós podemos pelo menos ter essa liberdade de pensamento e de refletir sobre os nossos próprios pensamentos? Só tem um mecanismo, gente, procurando conhecimento, indo atrás de informação, lendo, vivenciando o mundo de uma forma muito presente, conhecendo as pessoas em suas profundidades, enfim, procurando experiência de vida e se desenvolvendo como ser humano. Quanto mais você tiver isso, maior vai ser a sua capacidade de pensar de forma livre e escolher os caminhos pelos quais você quer guiar o seu pensamento, né? É claro que a nossa própria inteligência, ela também nos prega uma peça, porque a inteligência ela alimenta nosso ego. Então muitas vezes o fato de, por exemplo, vamos supor, o Yuri Baroni, eu constantemente, diariamente, estou lá estudando, lendo, vendo reportagem, eu fico buscando conhecimento o dia todo. O que pode acontecer? Eu posso me tornar uma pessoa egóica e acreditar que sempre as minhas ideias estão mais corretas do que a ideia de outras pessoas que possam não vir a estudar tanto quanto eu. Então, o fato de eu buscar conhecimento, de eu estar sempre estudando, não significa que eu interprete tudo da maneira correta, que eu compreenda tudo em sua perfeição. Simplesmente me dá a capacidade de analisar e avaliar, sendo que as minhas análises são completamente cabíveis de erro. E isso, até aí tudo bem. O que não pode acontecer é eu compreender, eu não buscar, por exemplo, compreender meus erros, correto? Mas então, ao buscar conhecimento, eu começo a... Quando nós buscamos conhecimento, nós estamos compreendendo o planeta, correto? O que é o conhecimento? O que a ciência escreve? O que a ciência produz? Ela analisa e interpreta a realidade
sobre vários campos, biológico, físico, químico, social, geográfico, histórico, filosófico, e produz conhecimento em cima das análises, é o que nós chamamos de empirismo, né, do que nós vivenciamos. E ali está o conhecimento. Então, ao adquirir conhecimento, nós estamos conhecendo o mundo que nós vivemos, em sua completude. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha visão de mundo em sua completude. E compreendendo o mundo de uma maneira mais ampla, né, em sua completude, mesmo que eu sou passivo de erro, isso pelo menos permite que eu entenda que existam formas diferentes de pensar, e que eu posso analisar essa forma, analisar aquela forma, e olha, eu penso assim por tais motivos, tanana. Esse seria um mecanismo de nós não entrarmos num fluxo de cabeça assim, sabe, de sermos simplesmente levados pela onda. Nos dá pelo menos a oportunidade de surfar a onda e não simplesmente ser arrastado, né? Porque veja bem, pessoal, é engraçado que se nós fizermos uma análise histórica do nosso planeta, nós vamos perceber que, por exemplo, a dualidade que existe, né, sempre existem contraposições de ideias em todos os campos, tá? Então, por exemplo, dentro da geografia, tem autores que degladiavam conceitos, beleza? Não significa que todo mundo pensava igualzinho. Então sempre tem opostos dentro de todos os campos científicos. Isso parece que é algo da nossa natureza, essa dualidade, né, que está sempre mais em ênfase, né, no caso da política no Brasil, para facilitar a compreensão, essa questão de esquerda e direita, que são termos que vêm lá da Revolução Francesa. Mas enfim, essa dualidade ela existe lá desde o mundo grego. Formas duais de se pensar sobre aspectos diferentes. Nós tendemos a isso. Talvez porque nós tendemos à contestação. Então quando alguém traz uma ideia, um grupo fala, legal essa ideia, vamos lá. Outro grupo fala, não sei não, hein, mas isso aí, será que está certo, não sei o quê. Essa contestação é importante, essa contestação, porque ela faz com que esse grupo aqui, olha, realmente, deixa eu analisar melhor essa ideia. Aí ela analisa melhor, daí esse outro grupo analisa e fica esse diálogo, esse debate, essa discussão. O que é ruim é que quando do campo das ideias isso gere uma violência. Nós também entendemos a agressividade como espécie humana, né? Pelo menos a nossa questão animalesca. Então quando essas discussões, esse debate, ele extrapola o campo do pensamento e vai para o campo ali da agressividade, por exemplo, aí está errado, aí nós perdemos a causa, aí já era, beleza? Mas essa questão da oposição de ideias ela é importante, e isso está lá no princípio da nossa natureza, do nosso desenvolvimento como sociedade. As ideias elas sempre se contrapõem, mas sempre nós temos essa ênfase maior dual, de dicotomia, de dois lados opostos. O que eu quero propor com esse vídeo é que nós, já nesse momento atual, nós não temos apenas dois lados. Esses lados eles estão só mais em ênfase. E se esses dois lados estão sendo sempre alimentados, esses opostos extremistas, significa que tem uma quantidade imensa de conhecimento ainda ali, que muitas pessoas não tiveram acesso, não conseguiram interpretar, porque não conseguem vislumbrar outras alternativas. E aí isso faz com que você pense de uma maneira... Cara, eu não sei se simplista é a palavra correta, eu não sei, depois vocês me tacam umas pedras aí. Mas quando a gente fica, por exemplo, nós estamos agora, vamos ter eleição de novo aqui no Brasil, né? E são os mesmos discursos sendo reproduzidos de esquerda e de direita. Fica a mesma discussão que já foi reproduzida, tipo, ela está sendo reproduzida, ela já vinha de uma eleição passada e de outra eleição, e nós ficamos nesse campo. Né, nesse campo da esquerda e da direita, a gente não consegue dar acesso, por exemplo, a outros modelos de pensamento, a outras alternativas de comportamento. Nós ficamos nisso que está em ênfase. A ideia então é nós, cada um pelo menos, né, procurar essa liberdade de pensamento e não simplesmente ser empurrado no fluxo quando a ideia vem. Porque eu já falei disso em outros vídeos. Normalmente quando nós defendemos uma ideologia, todas as ideias que essa ideologia produz e articula, automaticamente a gente começa a defender.
sem uma visão necessariamente crítica. Tipo, ó, eu defendo uma ideologia de esquerda. Então, de repente eu acordo com um novo conceito que a esquerda solta. Só pelo fato da pessoa ser de esquerda, ela já começa a defender aquele conceito, sem analisar de fato aquele conceito que está sendo apresentado, demonstrado. Mas como já vem com uma carga de informação prévia, de conceitos prévios que aquele grupo defende, continua se defendendo aquilo de uma maneira, não é uma maneira cega, mas você simplesmente segue o fluxo. E isso funciona também para outra vertente, né? Para o lado da direita também, da mesma forma. Você defende uma ideologia de direita, um liberalismo, ou você defende um conservadorismo, você usa aquela capa em você, todas as ideias que forem promovidas por esses grupos, automaticamente essa pessoa vai defender essas ideias, porque já faz parte daquele seu universo prévio de conhecimento, de valores que você carrega com você, de modos de pensar. É claro que assim, pessoal, não dá para você também ficar com a cabeça múltipla, não é isso que eu quero dizer. Não é isso. É só nós conseguirmos ampliar a nossa visão, né, e não nos limitarmos a 2 vertentes, a 3 vertentes. Nós podemos pensar de forma livre e pensar conceitos que nem existem ainda. Essa é a grande questão. Eu fazia um exercício na época da faculdade, que eu sempre andava com 3 livros dentro da minha bolsa. 3 livros completamente diferentes, tipo um livro de sociologia, um livro de ecologia, que já entrava no campo da biologia um pouco também, e um livro de química e física do Sol, por exemplo. E eu li esses 3 livros simultaneamente. Então, né, terminava o expediente, normalmente o meu expediente acabava, acho que era 5h30 da tarde, né, porque ia para a faculdade na aula de manhã, e à tarde eu também tinha funções. Tinha uma época que eu estava na secretaria do curso e outra época eu estava fazendo pesquisa. Então, quando eu terminava essas atividades, eu sentava em algum lugar lá na UEM e começava a ler. Então eu lia 10 páginas de um livro, 10 do outro, 10 do outro, dava lá umas 30 páginas de assuntos completamente diferentes. Eu tinha que fazer com que minha mente rapidamente interpretasse aquilo. Se eu interpretava tudo corretamente, claro que não, tinha meus erros, tinha que perguntar, muita coisa a gente vai descobrindo, mas eu não posso limitar a minha busca pelo conhecimento, né? Sabendo que eu sou passivo de erro. Então eu fazia esse exercício. Isso fez com que eu conseguisse, pelo menos eu treinei isso, né? Que eu conseguisse interpretar de uma forma rápida, pelo menos a prévia do negócio, né? Então eu consegui interpretar rapidamente informações diferentes. Isso me ajudou depois, quando eu dialogava com as pessoas que contrapunham as ideias. Então, tipo, eu jogo uma ideia, a pessoa contrapõe. Não vou lá e só tento, mas essa tua ideia, tipo, calma, deixa eu entender a ideia da pessoa ali, porque ela está falando isso e tal. E para você poder compreender a pessoa, você tem que dialogar. Então, mesmo que é uma ideia que contrapõe a tua, às vezes uma pessoa pode até ser meio agressiva com você na resposta, mas você faz uma outra pergunta para aprofundar no conhecimento do que aquela pessoa quer te passar. E você entra no assunto. Quando eu só contraponho lá no você não discute nada, não evolui nada, e nós continuamos nos opostos, se tacando pedra, e se matando agora aí, que agora as pessoas se matam por política, mata-se por pessoa que você nunca sentou na mesa, né? O cara vai lá, faz uma festa com foto do Lula, nunca sentou na mesa com o cara, velho, você nem conhece o cara, nunca... Para com isso. O outro vai lá e mata o outro porque era a festa do Lula por causa do Bolsonaro. Cara, entendeu? Essa veste ideológica, que é primitiva, que as pessoas estão usando nos dias de hoje, que nós tendemos a usar, essa dicotomia, essa veste ideológica, ela cria esses opostos que ficam se tacando pedra e dificulta o nosso diálogo. Então vamos buscar conhecimento para ampliar o nosso conhecimento sobre o planeta, tentar compreender o planeta em sua completude. E vamos discutir, obviamente, debater, tananã, mas gente, pingo no i. Não é debate que constrói, é mexer o corpo. Se eu tenho que plantar árvore, não adianta eu ficar lá no... Eu tenho que plantar árvore, eu tenho que chegar lá, ó, você tem que plantar 100 árvores hoje, planta 100 árvores. Na hora de você plantar 100 árvores, que tem um monte de gente trabalhando, meu amigo, a missão é plantar árvore, não importa a nossa ideologia política, não importa a nossa orientação sexual.
O que importa, cara, é nós chegarmos lá e concluirmos a parada. O trabalho prático, vou fazer um vídeo falando sobre essa questão do trabalho prático, a importância inclusive de nós modificarmos os nossos modelos de educação para coisas mais práticas, que nós vamos nos unir nessa parada. Eu tenho certeza, quando a gente trabalha em prol de um bem comum, ideologia não faz mais questão. Entendeu? Você vai reconstruir um lugar que está destruído, construir um lugar pobre lá, se reformar, levar benefício, é todo mundo unido trabalhando em prol de algo que vai trazer um benefício mútuo, independente de classe social. Mas fica para outro vídeo. Mas é importante, pessoal, em primeiro momento, compreendermos as ideias que existem e termos a liberdade de escolher defender ou não uma ideia. E quando estivermos simplesmente sendo empurrados por um fluxo de ideias, um fluxo ideológico, através do nosso próprio conhecimento e análise, nós termos a capacidade de pelo menos surfar a onda e não simplesmente ser empurrado de uma maneira comum. Eu falo surfar a onda porque estamos num planeta, temos uma natureza humana aqui, então nós já possuímos maneiras de pensar, digamos assim. A gente tem que tentar recriar essa parada e isso depende de nós buscando conhecimento. É isso que o Yuri prega sempre. E claro, reconhecer os meus próprios erros, porque eu faço o vídeo aqui, tudo bem, mas as pessoas que me conhecem cotidianamente sabem quem que é o Yuri, dos erros que o Yuri tem e tudo mais. E eu também não tento ficar escondendo isso, é importante nos reconhecermos como humanos, até para que nós possamos dialogar melhor, né? Não nos acharmos os semideuses, correto? Vamos para cima, pessoal, tamo junto, buscar informação, raciocinar e pensar fora da caixinha, sai do fluxo. Tamo junto. Muito obrigado pela atenção de todos e mais uma vez estamos passando por aqui só para dar um toque. Valeu!